depois com outro. Sim. Infelizmente, uma realidade de muitos. Sim. E também é interessante nós entendermos que precisa ter um monitoramento do que o seu filho faz. Totalmente. Acompanhar o seu filho, né? Às vezes a criança fica ali no celular, em algum aplicativo, você não sabe qual é o teor que está ali, o que está acontecendo, com o que ele está falando, o que ele está vendo. E até aconteceu um fato essa semana de uma menina que começou a brigar com a coleguinha pelo WhatsApp, não sei se você viu. Não. E de repente, no outro dia, foi para a escola com uma arma branca, com uma faca, e começou a atacar a colega porque começaram a brigar, já discutir. Já lidei com casos assim no consultório. É mais comum do que nós imaginamos. Sim. Sim. E o que fazer? Bom, você já falou certo, né? O monitoramento. Às vezes nós queremos dar desculpa que estou estabelecendo um relacionamento com meu filho de confiança. Mas a confiança é justamente entender os pilares disso que é construído, né? Os nossos filhos não têm uma habilidade de perceber ali os perigos. E os pais, eles entram para estender esses limites saudáveis. Nós pais, nós entramos nesse papel para exatamente apontar para os nossos filhos onde os perigos, quais as relações são saudáveis. E assim, Rodrigo, só para você entender melhor, existem 4 necessidades emocionais do ser humano desde quando a gente nasce. Então, os vínculos são estabelecidos ali naquela primeira fase. Quais necessidades que todo ser humano tem? Necessidade de ser amado e notado, necessidade do direito de pertencer, do direito de errar, a necessidade de ser ouvido. Então, quando nós não construímos, geramos esse ambiente onde os nossos filhos se sentem pertencentes, onde eles se sentem notados, tem aquele ambiente onde nós geramos valor, onde eles não se sentem ali ouvidos. Quando eu falo ouvir, é o coração. O que acontece? Eles vão buscar isso fora, porque são vazios. Então, inconscientemente, todo ser humano faz isso. Então, para onde que a criança faz? Vai para as redes sociais. E ali é um ambiente virtual onde os filhos ficam completamente vulneráveis, porque eles têm esses vazios internos. Então, ali é a maior rede de pedófilos. Eu mesmo conheço adultos inseridos nessas redes. Então, o que acontece? Ali eles ficam vulneráveis para este público, porque inconscientemente o que aquela criança está buscando é alguém que ouça, alguém que, nossa, que legal que você faz, que gera afinidades, que gera conexões. Então, onde nós vemos, né, os adolescentes saindo de casa, fugindo, mandando nudes, né, que hoje está cada vez mais comum o cyberbullying. Então, os pais precisam sim estar atentos, porque é papel nosso orientar os filhos e apontar os perigos. Então, não é me dar o seu celular que eu vou olhar, não. É uma conversa de combinados. Olha, filha, minha filha tem 13 anos, vai fazer 14 semana que vem. Agora que ela me pediu um Instagram, nós demos o celular para ela o ano passado. Olha, foi uma punição? Não, nós nunca proibimos ela de ter celular, mas nós sempre mostramos para ela compartilhar a mesa, e não é fácil, porque a nossa vida é uma loucura, viu, Rodrigo? E eu quero dizer pro pai que está aqui assistindo nós, que eu entendo a correria do dia a dia, né? Mas ela pediu um Instagram, agora eu preciso sentar com ela, conversar com ela e explicar as regras, e obviamente que é monitorado, porque eu vou ensinar para ela os limites de convivência saudável. Você falando sobre isso, a minha filha também tem 13 anos, faz 14 agora, dia 11 de setembro, e ela tinha um Instagram que era logado no meu celular. Muito bom. E aí, por um motivo ou outro, ela disse que perdeu a senha, abriu outro Instagram, agora está logado no celular da mãe dela. Ok. Eu acredito que ela não está monitorando tanto quanto eu monitorava, mas tudo bem, de vez em quando eu entro lá, como diz no popular, dou uma sapiada, dou uma olhadinha e tal. Aí ela falou pra mim um termo até que eu nem sei que termo que é. Ela falou, eu preciso abrir um outro Instagram, pai, que é pra colocar só as coisas... Dix. Isso, só as coisas do passado. Aí eu falei, não abre, filha. Eu falei, porque você já tem a gente já tem todo um cuidado e tal. E aí ontem eu vi alguma coisa assim, de Manuca Maluca, e uma foto do meu sogro, né, saudoso sogro. Falei, bom, ela acabou abrindo, teimou, né? Eu vou sentar, vou conversar com ela, porque é isso que você falou, esses vazios no tempo que a gente está trabalhando, no tempo que a gente está fora de casa, eles procuram preencher com conteúdos. Mas onde eles ficam vulneráveis. Ficam vulneráveis. Né? Eles ficam vulneráveis a uma rede de pessoas ali com críticas, que podem ser do bem, ofensivas, como podem ser do mal. Com certeza.
Chegou uma pergunta aqui do Amisson, quero mandar um abraço para ele, e ele disse: boa tarde, doutor, eu cresci sem meu pai, sendo criado somente pela minha mãe, e hoje eu sou muito pegajoso com meus filhos. Ai, que legal. Isso é exagero? É a pergunta dele, o Amisson. O Abson. Tudo bem, Abson? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu vou te analisar rapidamente, né? Você tem uma experiência aí de abandono. Então, esse esquema de abandono, hoje, com todas as características, de forma inconsciente, a gente excede no apego. Nós vamos para uma outra ponta. Uma forma de você compensar também consciente esse abandono, você vai nesse excesso com o seu filho. Primeiro, eu quero te dar a segurança que não existe excesso de amor. Não existe excesso de abraço, excesso de beijo. Carinho a gente pode dar e dar muito para os filhos. Não traumatiza ninguém, afeto. Mas a gente talvez, é só uma atenção que eu digo, né? Cuidado para a gente também não colocar esse apego e colocar bolhas, né? Tirando dos nossos filhos todos os obstáculos, mas como uma forma de minimizar aquele sofrimento que nós passamos. Então, em vez de talvez exceder no elogio, encorajá-los mais, gerar aquele ambiente de encorajamento. E é isso que eu tenho para te falar. Muito bem. 12h22, gente, nós vamos para um breve intervalo. O papo tá bom demais. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais boa saúde para você. Continue com Boa Saúde. Continue na rádio Hora. Daqui a pouco tem mais. Na MyBroker, a gente realiza sonhos em todas as faixas, do econômico ao alto luxo. E o destaque do momento, o Taj Condomínio Resort, um condomínio horizontal de alto padrão, com infraestrutura de tirar o fôlego, na região que mais se valoriza em Campo Grande. É o momento certo de garantir seu lote. MyBroker Campo Grande, especialista em cada perfil, em cada projeto de vida. 67 99999 9209. Delta 4002-6400 4002-6400. Preço de custo, mais qualidade, entrega rápida pra toda a cidade. 4002-6400 4002-6400. Delta Medicamentos, Avenida Brilhante 3067. WhatsApp 4002-6400. Rádio Hora 92,3 FM. De segunda a sexta, às 10 da noite, o programa Hora Profética. Ô filha, você viu aquele projeto que a Câmara aprovou ontem? Claro que vi, mãe. Vi tudo no Insta deles. Eles postaram um resumo, vídeo e até as pautas da sessão. Segue lá, @CâmaraCGMS. Até porque a política só muda quando a gente acompanha ela de verdade. Nas redes e na TV Câmara. Transparente como tem que ser. Câmara CG, presente por você. Câmara CG, presente por você. H2 Hora informa. Tá na hora de se hidratar. Mais alegria na sua tarde. Mais! De segunda a sexta, às 13 horas. Mais! Sempre mais. Rádio Hora. Oferecimento: Supermercado do Produtor, da Mercearia Padaria, Guinter Hans 2464 3222-8200. E Casa das Cores, casa com você. @Casa das Cores MS 3317-1100. O Boy dos Suplementos, saúde e bem-estar pra você. Rua Rui Barbosa 2107, Antiga Natural tem. WhatsApp 67 99144 7979. Quer vestir-se bem? Eu quero! Eu quero! Rosana Rocha é a solução. Jeans com menor preço de Campo Grande. Moda feminina, masculina, infantil e maquiagem. Rua Pirituba 37, quase esquina com a Manuel da Costa Lima, Guanandi. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. WhatsApp 67 99280 5866. Instagram, Rosana Rocha Oficial. Rosana Rocha. Rosana Rocha. Excelência em vestir. Agora tem muito mais. Muito mais. Na Rádio Hora.
Programa Boa Saúde é só aqui na Rádio Hora. Com certeza, programa Boa Saúde é só aqui na Rádio Hora. Um ótimo almoço a você que não almoçou ainda e você que já almoçou, bom descanso. Você que me acompanha aí em casa, no trabalho ou em qualquer lugar, muito obrigado aí pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. O Grupo Hora de Comunicação sempre trazendo até você saúde, bem-estar, qualidade de vida na hora do seu almoço, toda terça e quinta pela 92,3. Agradecendo a Bárbara que está nos auxiliando aqui no marketing. Daqui a pouquinho, depois da entrevista, vai ter os melhores trechos ali no nosso Instagram, @Rádio Hora. Se você quer participar comigo, manda sua mensagem agora para o 999509292. Faça como o Amisson, como a Fátima, como o André que acabou de chegar por aqui. Participe! Participe pelo WhatsApp da Hora. 999509292. Rádio Hora. 999509292. 999509292, telefone da sua participação. E as participações não param de chegar por aqui. E já quero trazer aqui uma pergunta que está fora aqui da nossa, não da pauta, né, mas do roteiro. Doutora Poliane, o André tá fazendo uma colocação aqui. Olá, Rodrigo, boa tarde, me chamo André Andrade. Gostaria que a doutora comentasse a importância da mesa em família para diálogo. Café juntos, almoço e jantar juntos. Difícil, hein? O pessoal trabalha a maioria fora de casa, né? Só volta à noite, mas algo que eu vejo que está ficando extinto aos poucos. A convivência em família, o parar, olhar, conversar. Como foi seu dia, meu filho? Esposa, etc. Eu tento preservar isso e acho importante, pois ultimamente é correria, de fato. Tomar café no carro, pedir um marmitex. Me identifiquei, hein? Cada um come em um canto separado. Não, me identifiquei não de comer num canto separado, mas a gente pede a marmitex para dividir, sentar, falar, vamos sair hoje. De vez em quando a gente quebra as regras aí, porque é fato, doutora, como a gente já falou desde o início da programação, que hoje em dia as pessoas trabalham, às vezes até longe de casa, não compensa ir almoçar, né? É um horário curto, almoça pelo serviço e todo mundo já se vê à noite, tudo cansado, já na hora de ir pra cama, às vezes pega só o jantar, né? E aí, essa questão da mesa, como fica? André, eu amei. Existe um livro da David Titus que se chama A Experiência da Mesa. E foi uma leitura que me marcou muito, trazendo o entendimento exatamente da comunhão, da presença. Quando eu falo de mesa, eu falo de presença, de compartilhar isso, que é exatamente o que nós estamos falando hoje, né? A desconexão. Então a mesa, ela traz exatamente esse momento do partilhar. E a mesa, ela traz cura. A mesa, ela traz conexão. A mesa, ela traz um olho no olho. E é exatamente isso que nós precisamos restaurar para fortalecer os vínculos familiares. Quando a gente lê a Bíblia, né, a gente vê Jesus tantas vezes ali, sentado e ensinando também ali os seus discípulos. Então, quando a gente fala de comunhão, a gente fala de presença. E eu falo que é trazer a presença de Jesus. É onde nós temos a oportunidade de fortalecer os valores. Que valores que são esses? Da oração, da gratidão antes de compartilhar ali a refeição. Porque nessa correria, Rodrigo, que a gente está falando, eu volto para aquela palavra de intencionalidade. Quando eu tenho clareza daquilo que é importante, o que eu faço? Eu separo um dia, eu elenco uma ordem de prioridades. Então você fala, Poli, na hora do almoço todo mundo trabalha muito longe. Eu sei que é a realidade de muitas famílias. Então vai ser no café da manhã, vai ser num jantar. Desde que a gente crie este momento todos os dias, do sentar da volta, mesmo com uma marmita. Mesmo com miojo, mesmo com macarrão, não é sobre o que nós colocamos na mesa, não é o tempo gasto ali na preparação, mas é o entendimento da conexão e da cura que a mesa traz. E eu trouxe isso, né? A mesa, eu trago isso da minha família. Quando eu era criança e adolescente, minha mãe não deixava nós comermos sem meu pai chegar antes. E aí eu caso, e o meu esposo Jefferson, ele traz também esses valores familiares do sentar à mesa. Então nós temos essa cultura com os nossos filhos, mesmo em meio à correria, todo mundo senta à mesa e se alimenta juntos, porque é comunhão, é o compartilhar da presença. E com certeza isso conecta, fortalece vínculos e cura as nossas emoções.
Agora 12h30, deixa eu dar uma pausa aqui para dar um recadinho para você, porque hoje a entrevista tá bem emocionante, viu, gente? Bom, eu quero falar aqui com você a respeito da nossa patrocinadora, MyBroker. Na MyBroker, os corretores são treinados constantemente pela Academia de Vendas da MyBroker, garantindo atendimento personalizado com excelência, investimento seguro, agilidade nas negociações e uma rede que cresce no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Se você quer realizar o próximo grande passo, seja qualidade de vida, segurança ou valorização, conte com quem entende o mercado. Os imóveis estão valorizando e quem se antecipa lucra e garante solidez de seu patrimônio. A MyBroker te conecta com as melhores oportunidades, seja para investir ou morar. Quer comprar, vender ou trocar? Fale com quem entende. MyBroker Campo Grande. Anote o telefone: 67 999 99 9209. MyBroker Imobiliária, construindo confiança imóvel a imóvel. Boa Saúde, um programa para quem quer um futuro com qualidade de vida. Boa Saúde. Com certeza, se você quer qualidade de vida, continue com Boa Saúde aqui na Rádio Hora. Doutora, nós falamos muito sobre essa questão de logística, de ausência, por questões de trabalho e tantas outras coisas, pais que vão para fora trabalhar e voltam depois, ou às vezes nem voltam, né? Sim. Que foi meu caso, né? Meu caso, eu fui criado por um padrasto, que me criou desde o nascimento, e também teve separação dos meus pais. A maioria das famílias hoje, das famílias brasileiras, por questões de saúde ou questão mesmo financeira, acabam se desestruturando, passando por percalços, enfim, por muitas situações constrangedoras e que acabam magoando, né? É o caso aqui do nosso amigo. Não sei se eu devo falar o nome dele, ele não falou para dizer ou não. Eu vou poupar, se ele falar para dizer no final eu falo. Mas ele disse o seguinte: no meu caso, eu fui muito judiado pela minha mãe. Inclusive, por algumas vezes ela até tentou me matar. E por isso eu saí cedo de casa, da casa dela. E hoje eu não consigo ser apegado com nada e ninguém. A minha neta já tem 1 ano. E eu só vi ela 2 vezes. Como quebrar isso? Eu não consegui ter esses vínculos e esses cuidados por mais que eu tentasse. Uau! Sinta-se acolhido. Obrigada por compartilhar conosco a sua experiência. E, na verdade, quando você saiu na sua infância, foi um instinto de sobrevivência, né? Então, você constantemente fica em estado de alerta, vigilante. De forma inconsciente, é um padrão que a gente chama de desconfiança/abuso, né? Dificuldade em criar conexões, em confiar no outro, em ficar vulnerável com o outro. E quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de ficar vulnerável, né? Mostrar ali as nossas fragilidades. E então, em todo o tempo, até hoje, as suas emoções, por um instinto de sobrevivência, como eu disse, fica suprimindo ali as suas emoções, impedindo, né, como fator impeditivo de você gerar vínculos funcionais, vínculos saudáveis, como uma forma aí de proteger, se proteger, né, do abandono e do abuso sofrido lá na infância. Muito bem, 12h35, Poliane, doutora Poliane, de que forma a tecnologia influencia nesses vínculos familiares? Voltando aqui para o nosso roteiro, nós já falamos muito no começo dessa conversa, a questão da ausência e do sentimento de pertença que essa criança cria através dos vínculos de terceiros. Inclusive, essa semana saiu uma notícia aí de uma suposta assédio com uma criança vindo de um jornalista. Sim. E segundo o relato dos moradores lá do local, crianças que ficavam sem a supervisão dos pais e que talvez nem morassem no condomínio, que ficavam indo na casa de adultos, onde acontecem erotização, enfim, está sendo tudo... Uma adultização, né, Rodrigo? Isso, questionado, investigado, mas enfim, isso acontece muito, né? Os assédios dentro da própria família, sim, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
Bom, a tecnologia ela pode aproximar ou afastar, certo? Então, quando usado com equilíbrio, ela pode ser sim uma ferramenta de aprendizado, foi o que nós falamos, é uma necessidade hoje. E ela pode gerar, além de aprendizado, conexão também entre pais e filhos, porque facilita a comunicação hoje durante o dia. Rapidamente a gente pode perguntar como que você está precisando de alguma coisa, tá tudo bem, colocar uma palavra ali de afeto, não é? Nossa, que saudade de você, aquilo que no dia a dia, em outra fase, em outra geração, não teríamos isso como ferramenta. Mas também quando a tecnologia substitui o diálogo e a presença, nós temos aí, então, o que eu falei no início? Crianças ficando vulneráveis para fora. Então, a tecnologia, ela é ela não é um mal necessário, ele é um bem também necessário. Mas quando substitui ali o diálogo e a presença, porque a gente tem aquela falsa sensação de que o filho está ali perto de nós, então eles estão seguros. E, na verdade, eles estão numa rede muito mais vulnerável. Então, fica cada um ali preso à sua tela. Então, a gente tem ali adultos disfuncionais que pegam, veem, observam, analisam ali a presa ali que está completamente vulnerável. O que vai fazer? Influenciar, né? Influenciar, assediá-la, estuprá-la. Foi o caso daquele influencer, Ítalo Santos, né? Olha, que terrível isso, né? E que todo mundo achava normal. Até outros pais acabavam curtindo o conteúdo, comentando, como se não tivessem filhos. Rodrigo, eu vou entrar até num assunto polêmico aqui, né? A gente tem hoje como referência saudável a família, que são os pais. Os pais estão muito ausentes desse papel de referências saudáveis, né? Hoje as famílias precisam buscar ser mais funcionais. Então, a gente vê a adultização como um câncer hoje, né? Como um sintoma grave da sociedade hoje. Mas essas crianças têm pais, cadê eles? Quais referências que nós temos sido dentro de casa? Porque eles observam o nosso exemplo, com que tipo de pai que eu sou. Eu falo que os filhos, a Bíblia mesmo fala, né? Os filhos, eles salvam de nós mesmos. E por que não, através deles, nós não olharmos para nós, para sermos melhores? Porque nós podemos, é o nosso papel. É o meu papel ensinar com o meu exemplo. Então, que tipo de exemplo, né? Que tipo de ambiente que eu tenho gerado? Porque os nossos filhos são formados nesse ambiente emocional, nesse ambiente espiritual que eu estou colocando eles. Então, é uma música, são filmes, são séries ali com conteúdo de sexo, erótico, vulgar, porque aquilo vai moldando. Eu sou o resultado daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo, das pessoas que eu me relaciono. Então, aquilo vai começando a moldar os padrões de comportamento daquela criança, que de repente ela está sendo adultizada ali nas internets, mas tem todo um contexto ali por trás. É a geração do TikTok. Não, é dentro de casa. Em algum momento aquela criança foi negligenciada dentro da nossa própria casa. Pais que pararam de olhar e orientar os seus filhos. Infelizmente também a maioria dos conteúdos infantis, muitas séries, desenhos, acabam tendo mensagens subliminares que hoje, depois de adultos, nós percebemos que nós éramos enganados com brincadeiras de duplo sentido, e tantas coisas, né, que a mídia oferece de modo geral, tanto nos aplicativos quanto nos streamings e na internet como um todo. Mas é isso que você falou, né? Nós temos que saber monitorar, coordenar e estar mais presentes com nossos filhos. Agora, eu gostaria que você dissesse para mim, doutora Poliane, depois do intervalo, quais os sinais de que uma criança ou adolescente está emocionalmente distante dos pais? Depois do intervalo, você responde para mim. 12h40. Continue com boa saúde. Daqui a pouco tem mais na Rádio Hora. Na MyBroker Campo Grande, você não entra para tentar, você entra para vencer. Aqui, a gente forma corretores campeões, com os melhores treinamentos do Brasil, do estágio ao topo da carreira. Tem vontade de crescer? A oportunidade está batendo na sua porta. Vem ser MyBroker. 67 999999209.
Para Águas Guariroba, prestar serviço não é só cumprir o que foi combinado, é transformar vidas. Beneficiamos mais de 400 mil pessoas em Campo Grande com nossos programas socioambientais. As oficinas Bolha de Sabão criaram uma nova fonte de renda para 700 mulheres. O Pioneiros preparou mais de 500 adolescentes para o mercado de trabalho. E o Sanear capacita professores para levar educação ambiental para mais de 200 mil crianças, porque a sua transformação é nosso maior presente. Águas Guariroba. O Instagram da Rádio Hora? É facinho. @Rádio Hora. Mas você não tem Instagram? Tranquilo. Nós também estamos no Facebook. facebook.com/Rádio Hora. Toda quinta-feira, 8 da noite, você escuta na Rádio Hora o programa O Poder da Fé. Loja Ganha Pouco, onde você encontra de tudo. Temos materiais hidráulicos e elétricos, parafusos, tintas, utensílios domésticos, itens de jardinagem, ferramentas, peças para panelas e fogões, copos de liquidificador e muito mais. A loja fica na rua Ana Luísa de Souza, 466, no bairro Pioneiros. WhatsApp 679-9135-0319. Loja Ganha Pouco, seu mercado da utilidade. H2 Hora informa. Beba água, a melhor bebida do mundo. De segunda a sexta, às 16 horas, na Hora do Rush. Um programa bem diferente e muito legal. Música, humor, notícias, interação com o trânsito, entrevistas e muito mais. Todo mundo ouve. Na Hora do Rush. Na Hora do Rush. É imperdível. Rádio Hora. Oferecimento Dallas Alimentos. O prazer em fazer bem feito. @Dallas Alimentos. Autoescola Capital. Há 18 anos realizando sonhos. Faça já a sua habilitação. 67-99265-9778. Unique Proteção Veicular. Mais que confiável. Única. Chame no WhatsApp. 67-98201-4888. Dom Martins. Tudo em moda masculina. Avenida Guaicurus, 4354. WhatsApp 679-9223-4747. Joy Sushi, Rua Bahia 1503. Reservas 6799218-7902. Siga nosso Instagram, @Joy Sushi Bar. 9 Tons Treinamentos, desenvolvendo talentos, transformando futuros. Mande seu WhatsApp para 679-9107-3756. Morena Atacadista, as melhores ofertas sempre perto de você. Nesta quarta e quinta, melancia inteira peça unidade a 8,99. Ovos Camba Branco Catela com 20 unidades por apenas 10,98. Costela bovina ripa quilo a 18,90. Pernil ou paleta suína com osso pele quilo 15,99. Morena Atacadista, é perto, é rápido, é barato. Loja em Campo Grande Terrenos. Morena Atacadista, o atacado do seu bairro. Estamos de volta na Rádio Hora. Boa Saúde, um programa para quem quer um futuro com qualidade de vida. Boa Saúde. Boa Saúde, estamos de volta, 12h45, um programa para quem quer qualidade de vida. Eu estou junto com você até às 13h, trazendo muita informação, aquele bate-papo legal. Hoje com a doutora Poliane de Oliveira, psicanalista, neurocientista, pedagoga, neuropedagoga, fundadora do Centro de Treinamento para Pais e Filhos. E nós já vamos falar agora a respeito desse projeto, mas nós vamos dar continuidade aqui, muitas participações, quero agradecer aí a sua presença, o seu carinho. E nós vamos continuar aqui com as nossas perguntas, né? E eu acho que essa pergunta veio bem a calhar, porque é algo que nós já estamos discorrendo aí durante essa entrevista, né? Desde o início da apresentação, que é como os pais... Aliás, eu tinha feito uma pergunta antes, né, gente? Deixa eu voltar aqui na pergunta anterior. Quais os sinais de que uma criança ou adolescente está emocionalmente distante dos pais? Silêncio. O silêncio, né? Os pais, os filhos, eles não interagem dentro de casa. Então, a gente vê na mesa ali o silêncio, a gente vê baixo rendimento escolar,
A gente vê os comportamentos ali agressivos, tá? De criança, a gente vê muito a raiva, a gente vê muito a irritabilidade, entre crianças principalmente, a busca de refúgio apenas com os amigos da internet é um indicador, onde a gente vê que os filhos passam a não trazer mais nada para nós, não tem nenhuma necessidade do compartilhar. Também são sintomas urgentes, viu, Rodrigo? E também, é claro, frases de autodepreciação, né? Quando ali a gente só vê comentários de sou feia, não dou conta, não consigo, são sinais que a gente pede ali uma atenção imediata. Muito bem. Bom, agora nós vamos fazer aquela pergunta, né? E o que os pais podem fazer para restaurar a conexão com seus filhos? Ai, que pergunta boa. Acredito que são coisas tão simples, mas eu vejo diariamente lá na nossa clínica, no centro de treinamento, pais perdidos no como, né? Tem um entendimento, consegue sentir e enxergar o vazio, mas não tem ali a ponte de como resgatar o coração dos filhos. Então a primeira coisa foi o que o nosso amigo André trouxe: comer à mesa sem celular. São combinados que nós fazemos. Ouvir sem interromper. É tão gostoso, não é? A gente sai... Vocês têm amigos? Você tem amigo, Rodrigo? Tenho. Você tem, a Bárbara? É tão gostoso, né? A gente poder conversar, como a gente se sente bem dessas conversas, daquele ambiente que eu falo que a comunicação, ela gera um ambiente emocional, onde eu me sinto acolhido, onde eu me sinto aceito, sem julgamento. E nós pais, a gente tem a mania de querer salvar o filho o tempo todo, né? Tudo que eles trazem para nós, a gente fica querendo salvar, aconselhar, julgar, e eles querem o quê? Então, a segunda coisa, ouvir sem interromper. A terceira coisa que eu trago é demonstrar carinho com palavras e toque. A gente falha muito em colocar não fez mais do que a sua obrigação. Vai lavar a louça, não fez mais do que a sua obrigação. Eu atendo adolescentes, viu, Rodrigo? Eu tenho psicólogos que atendem adolescentes. Isso é uma dor. E a gente se coloca no lugar. No ambiente de trabalho, não é gostoso quando alguém fala para nós: obrigada, Rodrigo, pelo copo que você trouxe. Por mais que seja a função, a atribuição daquela pessoa, do cargo dela. Mas a gentileza abre portas, a gentileza conecta, aproxima. Então, para os pais, né? Elogiar os filhos, ser gentis com os filhos, né? Demonstrar carinho com palavras. Poxa, filho, hoje o seu quarto está tão arrumado, você está tão cheiroso, você fez a tarefa na hora, que gracinha, você hoje organizou a mesa do café, obrigada. E toques, né? Que é o abraço, o beijo, que não existe. Quarto ponto que eu trago: estabelecer rotinas de convivência, que é aquela palavra intencionalidade, né? Fazer uma caminhada, como você diz, ver uma série, ir na biblioteca, comprar o livro com o filho, porque nesse momento a gente desenvolve afinidades. Quem são seus amigos? Por que eles são seus amigos? Porque a gente tem afinidades, e com os filhos não é diferente. Na verdade, o primeiro ponto que eu oriento os pais de adolescentes: que música que seu filho escuta? Curte. Se ele fala de anime, assiste anime, compra crie afinidades com os seus filhos para gerar aquele ambiente de prazer. Reconhecer os esforços da criança. Então, para mostrar para os pais aqui, né, Rodrigo, são coisas tão pequenas, mas se feito com constância, com certeza vai transformar os lares, né? Restaurar vínculos, que é o que nós estamos falando aqui. Agora 12h50, o papo tá tão bom que a hora tá voando. Gente, a Ilma tá dando feedback aqui, parabéns, Rádio Hora, entrevista de excelência, aprendendo muito, e eu também. Agora, você falou algo interessante, e nós já vamos para falar um pouquinho do programa Elos, né? Elos. Mas antes, você falou algo que eu achei bem interessante, a questão do toque. Por exemplo, às vezes a criança tem aquele momento que ela quer pular no pescoço, quer beijar, quer abraçar, quer rolar no chão, quer brincar. Mas também tem aquele momento que ela não me toque. Vai muito do temperamento, da personalidade da criança, né? Tem uns que é o toque físico, a linguagem de amor é o toque físico, né? Então a gente enche o tanquinho emocional com um toque físico. E tem crianças e adolescentes, assim como nós, que é o nosso último. Dos 5 linguagens de amor, o toque físico é o último. É o meu caso. Verdade. Mas como é que a gente faz? Palavras, atos de serviço, aí nós temos recursos para nós identificarmos. Mas desde a criança ela dá sinais de qual que é a linguagem de amor dela.
Muito bem, gente. Agora, a doutora Poliane, fala pra gente um pouquinho sobre o programa Elos e como ele nasceu. Olha, o programa Elos, ele faz parte, né, do Centro de Treinamento para Pais e Filhos. Nasceu de uma indignação no meu coração. O Elos nasceu da dor que eu vejo diariamente das minhas experiências nesses quase 20 anos, que eu vejo em famílias, igrejas e escolas. Qual dor, Poli? De adolescentes que não têm ferramentas emocionais para lidar com as próprias emoções. Porque a gente fala tanto deles, mas será que a gente tem dado recursos para eles lidarem com os conflitos internos? Será que nós estamos entregando para os nossos filhos, para os nossos pacientes, ferramentas para eles se autoconhecerem, para eles aprenderem a se autorregular? Então nasceu dessa dor de ver que existe a dor, que nós nos queixamos, mas nós não ensinamos eles essas ferramentas emocionais. Então o programa Elos, ela vem quando a gente enxerga que hoje os pais estão sobrecarregados, né? Os educadores estão sem preparo nenhum para lidar com essas questões. Então, esse programa Elos é a menina dos meus olhos, porque ele une a psicologia, ele une a neurociência, e ele une a educação e principalmente que a fé, que une todas essas coisas. Então, o programa Elos, ele vem para resgatar os vínculos, né, e preparar os adultos para cuidar dessa geração. Muito bem, 12h52, estamos chegando ao final aí da nossa programação, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, de que maneira o Elos ajuda os pais, professores, líderes e lideranças, né, com esses desafios da nova geração. Você já fez um breve resumo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para quem está chegando agora, ouvindo a respeito. Gente, olha, o programa Elos vai acontecer 3, 4 e 5 de outubro pela clínica Centro de Treinamento para Pais e Filhos. Ali são 3 dias no formato de imersão, onde eu trago ferramentas, experiências nesses quase 20 anos, né, da psicologia, da neurociência, da educação e dos princípios cristãos. Ali eu vou trazer ferramentas práticas, entregar esses recursos para os pais, não só teoria, porque teoria é até fácil a gente acessar, né? Instagram, hoje tem o chat GPT, que é um grande facilitador, mas são ferramentas práticas e profundas para desenvolver nos pais, nos psicólogos, porque eles só saem com teoria. É a grande crise da psicologia, de não conseguir estabelecer conexão ali com os pacientes, e para os educadores, né? Então, para resgatar essa geração através de ferramentas que funcionam, ferramentas que resgatam, né? Então, é para levantar aqui, viu, gente? Eu quero despertar você para entender o seu chamado e se levantar em favor dessa geração. Eu quero despertar os pais, que não é porque é uma característica que nós temos que ser passivos com o que está acontecendo. Às vezes nós responsabilizamos nossos filhos e não se vendo no papel para transformá-los, para alcançá-los e mudar essa geração. Então nasce dessa dor, dessa indignação que eu lido nesses quase 20 anos. Poli, me permita chamá-la assim, e esse evento é só para os adultos? Só para os adultos. Então você, pais, mamãe, papai que está me assistindo, seja casado ou não, você, psicólogo, que tem essa carência, né, de desconectar e de ter recursos, você, professor, eu tive escola, Rodrigo, eu fui professora, alfabetizadora, e eu falo que meu primeiro curso que vibra o meu coração é a área da educação. Então, para realmente trazer recursos que eu trago desses quase 20 anos de experiências dos Estados Unidos, do Canadá, nosso aqui, que funciona, e para resgatar isso. E como mãe de 3 filhos, né? Tem experiência melhor e mais ativa que isso, né? Verdade. Olha, já deu vontade de ir, provavelmente eu vou estar de férias. Quero participar, sim. Quero agradecer a sua presença, seu carinho, essa simpatia, e agora nós vamos para a dica de ouro, para você que está chegando agora. A doutora Poliane vai deixar aquela dica de ouro para você. Programa Boa Saúde. Dica de ouro. Dica de ouro. Adorei. Bom, então, para finalizar, agradecendo mais uma vez, então, a sua estadia, a sua preferência, o seu carinho, por você ter aceitado o nosso convite. As portas da Rádio Hora estarão sempre abertas a você. Deixa aquela dica de ouro para nossa audiência. Rodrigo, obrigada pelo convite, o Luciano, a Paloma, todos vocês, a Bárbara. É um assunto que vibra o meu coração, viu? Que enche os meus olhos.
Falaria que a tarde toda com você, acho que dias. Mas eu quero despertar você, papai e mamãe, você que está passando por conflitos dentro da sua casa, para você se levantar em autoridade, em amor, para você resgatar os seus filhos. Então, eles precisam de nós. O que os nossos filhos querem é a nossa presença. E nós podemos ser essas pessoas que vai resgatar e transformar a próxima geração. Então, é você, papai e mamãe, é você, educador, e é você, psicólogo. Muito bem. E para a gente finalizar, suas redes sociais, canais de comunicação, local de atendimento, por favor. Olha, a nossa clínica, ela fica na rua Pernambuco 2063, é um sobrado lindo, muito bem localizado. Nós temos a rede social Poliane de Oliveira e da clínica, que é Centro de Treinamento para Pais e Filhos. Vai ser uma honra poder recebê-los lá para vocês conhecerem a estrutura. Muitos profissionais atendem na clínica, todos sob a minha supervisão. Obrigada, Rodrigo. Muito bem, eu agradeço mais uma vez a sua presença, agradecendo a Bárbara, você que esteve comigo aqui pelo Facebook e YouTube. Lembrando que daqui a pouquinho nós teremos aí parte da entrevista no nosso Instagram, @Rádio Hora. Desejo a você saúde e sucesso, fiquem com Deus, lembrando sempre que o programa Boa Saúde vai ao ar toda terça e quinta, ao meio-dia, pelo Grupo Hora de Comunicação. Ela tá chegando, é a Karina Cat com o programa Sempre Mais. Você que esteve comigo aqui pelo WhatsApp, muito obrigado também. E vamos lá, né, gente? Se qualificar e se conectar com os nossos filhos, porque isso é mandamento de Deus também. 12h57, eu tô me despedindo, fiquem